Meus amigos, bora falar hoje aqui vários assuntos referentes ao nosso futebol, futebol do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tá bom? Mas antes, eu só peço pra você, só pra você dar aquela moral pra gente, se inscrever aqui no nosso canal, tá? Chegamos a 10 mil inscritos, então já se inscreve aqui no nosso canal, dá essa moral pra gente. Esse vídeo aqui é patrocinado pela Bet Nacional. Se você não se cadastrou na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, é só você se cadastrar aqui no primeiro comentário fixado. Você clica nele, cadastra e começa a fazer suas apostas aí na Bet Nacional. Campeonatos aí nacionais e internacionais para você fazer suas apostas. Além, é claro, da NBA e outras modalidades de esporte. Cadastre-se na Bet Nacional e faça suas apostas. Bora começar falando sobre o Ceará, que tomou uma coça ontem, meu amigo, dentro de casa. Simplesmente 3-0 pro Guarani na estreia do Nicolas, que foi carimbada aí de uma maneira muito ruim pro torcedor do Vozão, né? O Ceará inicia muito mal, na minha opinião, o Campeonato Brasileiro da Série B. Dá para recuperar, claro. O Ceará aí, a mentalidade do Ceará é o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, porém é um começo muito ruim. São 2 derrotas em 2 jogos, a de ontem por 3-0 para o Guarani em casa, né? Então é bem complicado esse início do Ceará. A gente espera muito que o Ceará volte, né, a vencer e quem sabe se consolidar aí na Série B. Você viu, meu amigo? Ricardo Goulart pendurou as suas chuteiras. É isso mesmo que você está ouvindo aqui. Aos 31 anos, Ricardo Goulart anunciou que não joga mais futebol profissional. Por meio aí de uma assessoria, ele comunicou que não vai mais atuar no futebol profissionalmente. Agradeceu aí ao apoio do torcedor do Bahia, também do torcedor do Cruzeiro, lá na China, onde ele fez praticamente a sua carreira, fez também seu pé de meia, a gente pode dizer assim, né? O Ricardo Goulart viveu aí momentos bons e momentos ruins com a torcida do Bahia, mas é uma decisão pessoal do jogador, na minha opinião. Ricardo Goulart ainda tinha muita lenha para queimar, 31 anos apenas, a gente vê jogador chegando a 37, 38 anos, eu acho que ele parou muito jovem, mas ele deve ter sentado aí com a família dele, deve ter pensado nessa decisão, e é uma decisão aí que é difícil de tomar, principalmente para o jogador de futebol, né? Boa sorte ao Ricardo Goulart nos seus futuros projetos que ele vai ter de agora em diante. Falando agora, né, sobre o Campeonato Paraense, nós tivemos aí na sexta-feira o Remo empatando em 1-1 com o Cametá, né? Um jogo aí bem complicado de se assistir, o gramado muito ruim. O Cametá abriu o placar e aí o Remo foi buscar ali com o golaço do Ray Lopes um empate. Agora o Remo depende apenas de suas forças, apenas de uma vitória no Bainão no dia 30 para se classificar para a final e garantir não só a vaga na Copa do Brasil, né, como também a vaga na final do Campeonato Paraense. Mais um título, o Remo que está buscando aí seu 48º título da competição. Falando de ontem, o Paysandu venceu por 1-0 o Águia num jogo recheado de polêmicas, eu posso dizer assim. Por quê? Foi um jogo bastante equilibrado, o Águia teve boas chances de abrir o placar, até mesmo vencer a partida, o Paysandu também teve algumas oportunidades, mas um lance crucial definiu a partida. Um pênalti mal marcado pela arbitragem, mais uma vez a arbitragem do Pará interferindo no resultado de uma partida, né? E o Paysandu ali, que não tem nada a ver com a história, fez o gol da vitória ali, um pênalti muito bem cobrado pelo Mário Sérgio. Tem muito torcedor, né, que fala, né, o Paysandu ganhou no roubo e tal. Gente, o Paysandu não tem nada a ver com a história. Mesmo que fosse ao contrário, que o Águia tivesse vencido, não teria nada a ver com a história, cara. Porque esses clubes não têm culpa, eu posso dizer assim diretamente, pela arbitragem do Pará ser muito ruim. Pela arbitragem do Brasil ser ruim. Se a arbitragem do Brasil ela já é ruim, imagina a arbitragem paraense. É que o nosso futebol ali tá na 3ª, 4ª prateleira ali do futebol brasileiro. Então, é uma questão também dos órgãos que organizam o Campeonato Paraense para que eles melhorem isso. O que, na minha opinião, é de uma hipocrisia do cacete, é justamente o senhor Márcio Fernandes, que reclamou assintosamente da arbitragem naquele jogo lá do Repá, em que o Paysandu foi sim prejudicado, poderia ter vencido o Remo por 2-0, e teve ali um gol mal anulado, que ele veio reclamar em público, dizendo que o Paysandu poderia ter ganhado de 2-0 se não fosse a arbitragem. Ontem, perguntado sobre o lance, ele disse que não iria comentar sobre a arbitragem. Então, senhor Márcio Fernandes, daqui por diante, se o Paysandu, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco, meu parceiro. Se o Paysandu ele for prejudicado pela arbitragem, e isso provavelmente deve acontecer ainda nessa temporada, porque a gente sabe, né, que a arbitragem, nossa arbitragem ela é bem complicada, o senhor não venha chorar em público, não venha reclamar da arbitragem, dizer que seu time perdeu por conta disso.
Porque ontem não era questão de falar ou não, mas quem sabe a sua opinião não poderia também sensibilizar os órgãos que organizam o Campeonato Paraense. Falar, não, nós vencemos sim, a arbitragem interferiu no resultado, porque pra mim não foi pênalti. Quem assistiu o jogo, todo mundo viu que não foi pênalti, a falta foi fora da área. Então o senhor, se eu posso dizer assim, fugiu de falar da arbitragem. Então quer dizer, quando é contra o Paysandu, né, o senhor vem e fala, pede aí, né, as imagens, porque o resultado foi providencial, o lance ali. Aí quando é a favor do Paysandu, o senhor diz que não vai falar sobre arbitragem. É uma hipocrisia do caramba, hein? A sua sinceridade sim vale nesse momento. Era pro senhor ter falado. Agora não vai ter mais moral para reclamar de arbitragem. Porque o senhor mesmo falou ontem na entrevista, eu comento futebol, não vou comentar sobre arbitragem, então não comente mais sobre arbitragem, tá bom? Então é isso, meus amigos, já agradeço vocês, muito obrigado. Você que é torcedor bicolor, se inscreva aqui no canal. Mais uma vez eu falo que esse canal aqui não é pra puxar sardinha pro Remo, não é pra puxar sardinha pro Paysandu, nem pros outros clubes. É pra gente falar do nosso futebol, o futebol do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tá bom? Então já se inscreve aí, compartilhe com seus amigos. Pode ter certeza que você não vai se arrepender de se inscrever aqui nesse canal. Então é isso, até o próximo vídeo, né? Valeu!